O governo quer seu dinheiro, o governo quer seus bitcoins e quer taxar 15% do seu lucro. Mas isso é legal? Como investir em criptoativos, não pagar imposto e ainda estar na lei de acordo com a Receita Federal? Pessoal, tá em trâmite aí, provou na Câmara o projeto de lei APL 4173/2023. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara e está seguindo agora para o Senado para aprovação. E nesse vídeo a gente vai falar para vocês. Vamos dividir em 5 partes. Primeiro, a gente vai falar o que é essa lei. Segundo, ela é legal? Terceiro, quando que eu tenho que pagar e quando não tenho que pagar? 4. Caso aprovado, o que devo fazer para não pagar imposto e seguir na lei? E por último, uma conclusão e um feedback para vocês de como está prosseguindo e está lidando com essa situação. Lembrando então, pessoal, que ainda não foi aprovado, vai para o Senado. É um texto que está muito mal escrito, tem que ser refeito. Provavelmente o Senado deve ter problemas para passar. Caso seja aprovado, a gente vai rever o texto como que ele foi aprovado e vai trazer para vocês. Porém, não deve ter muitas alterações do que está sendo proposto aqui. Só deve ficar esclarecido algumas coisas que ainda não foram. Vamos entrar então aqui primeiro no o que é essa lei. Se a gente entrar aqui ó, no site da Câmara dos Deputados, é só digitar aqui ó, PL 4173/2023 no Google. Você pode aqui ó, é a versão inicial, você vai estar sendo direcionado aqui para o texto. Inicialmente era o quê? Que ia ser zero de imposto no ano até um lucro de R$ 6.000. Depois seria 15% de 6 a 50 mil e acima de 50 mil, 22,5%. O que está sendo enquadrado? Que é artigo 3 aqui, inciso 1, primeiro 1 aqui, ó. Aplicações financeiras do exterior. Qualquer operação financeira fora do país, incluindo exemplificativamente depósitos bancários remunerados, certificados de depósitos remunerados, criptoativos e carteiras digitais. É isso aqui que importa para a gente. Aqui no 2, ó, rendimentos, remuneração produzida pela aplicação financeira no exterior, incluindo variação cambial da moeda. Então, se o seu Bitcoin subir, você vai estar sujeito a isso daqui. Rendimentos entre o que? Stakes. Todas as aplicações que você tiver fora do país que tenha alguma remuneração, o lucro vai ser taxado. Mas aí eu te pergunto uma coisa: e se eu quiser deixar meu dinheiro nos Estados Unidos e não quiser pagar o imposto da legislação brasileira? Eu não posso? Fica aí a primeira pergunta para vocês. Um outro ponto importante aqui nesse texto é aqui no capítulo 5, compensação das perdas. Pessoa física residente no país poderá compensar as perdas realizadas em aplicações financeiras no exterior, a que se refere no artigo 13, que é aquele que a gente exemplificou lá em cima. Então, se eu tiver um prejuízo com alguma criptomoeda que eu comprei, eu posso abater no meu imposto. Isso aqui é uma coisa que é interessante. Se você comprar o Bitcoin e teve lucro no Bitcoin, mas você comprou uma shitcoin e perdeu, você poderia estar abatendo esse valor. Isso é o que está aqui. Precisa ver se vai ser aprovado dessa forma, colocado de uma forma clara, né? Porque o pessoal não coloca tudo confuso e a gente tem que começar a cobrar que eles façam leis claras que não dê dupla interpretação. Né? Isso aqui é um resumo do que é essa lei, o que eles estão propondo. Agora a gente vai para a segunda parte. Isso é legal? Eles podem estar fazendo isso, né? Ó, se a gente entrar aqui nessa notícia do Poder 360, tem aqui, ó, o governo coloca Banco Central para regular o mercado de criptoativos. E aí isso aqui foi um decreto que foi assinado aí no dia 13 de julho, publicado no Diário Oficial, assinado pelo presidente e o ministro da Fazenda. O governo federal definiu que o Banco Central, como órgão regulador do mercado de criptoativos, como Bitcoin, Ethereum e tokens não fungíveis. Eles tinham colocado o Banco Central como regulador e agora a Câmara resolveu regular o mercado. Isso aí tá certo? Já não foi definido que especialistas iam estar regulando esse mercado? Pessoal que tem conhecimento, que entende o que é o mercado de criptomoedas. Pode ver ó, que eles já mudaram novamente. Entrando nessa outra notícia aqui, ó, a Câmara era 22%, passou para 15%, então virou uma cota única. Foi alterado lá já do que é aquele texto. Acompanhando essa notícia, vale ressaltar que o texto aprovado define que a Receita Federal será responsável pela regulamentação e enquadrar quais ativos virtuais e carteiras digitais serão consideradas aplicações financeiras para fins de tributação. Ou seja, vai virar aquela bagunça que ninguém sabe como que faz. Ah, você tem que declarar. Aí você declara errado, ela te cobra. Se você não declara, ela te cobra.
Tem esse meme aqui, ó, que eles falam assim: você me deve dinheiro, pague seu imposto. Fala quanto eu devo que eu pago. Quem tem que calcular quanto nos deve é você. E se eu errar, eu pago quanto eu quiser? Se errar, você vai pra cadeia. A gente sabe que você deve. Então fala quanto que eu devo que eu pago. Além disso, tem outras implicações que a gente tem que considerar aqui. Problemas no texto. A PL pode gerar algumas confusões se aprovado na forma como está. Isso porque esses ativos são descentralizados e acabam não sendo regidos por regras comuns do mercado tradicional, como a cotação e a emissão de tokens. Aí, outra coisa. Criptoativo vai abranger qualquer tipo de criptoativo nativo para funcionamento em blockchain, tokens de utilidades que dão acesso a bens e serviços e não são ativos financeiros. Vamos dar um exemplo, né? Ele fala aqui: uma companhia aérea emite uma passagem em forma de token não fungível, NFT. Se for uma empresa sediada no exterior, o usuário poderá acabar incluindo no tema do projeto de lei e pagar imposto sobre a passagem. Então vamos supor, você pagou R$ 1.000 na passagem, aí a passagem é um NFT, então você tem que pagar lá os 15% de cima do NFT. Eu quero jogar o jogo do Axie, comprei um NFT lá, aí para jogar eu tenho que pagar o imposto porque eu comprei o NFT para jogar o jogo. E aí, uma carteira que eu tenho aqui no Brasil, ela vai ser considerada uma carteira que está no exterior? Como que vai ficar isso daí? Eu tenho uma hardware wallet, vai ser considerado um investimento no exterior? Tá na blockchain, não tá no exterior. E tá aqui comigo no Brasil. Então, tem que ser melhor explicado esse texto. Porém, qual que é o interesse deles, pessoal? O arcabouço fiscal lá, eles têm que cumprir a meta fiscal. O arcabouço, ele é baseado em aumentar a arrecadação. Então, eles têm que cobrar mais imposto. Então, eles precisam aprovar isso urgente. Agora, já não tinha sido definido que era o Banco Central que ia estar regulando o mercado? Por que que a Câmara está querendo tirar o deles antes do Banco Central passar as informações? Por quê? Porque eles têm que cumprir meta fiscal a partir do ano que vem, que já não vai cumprir, né? Então, para mim, eu acho que eles não poderiam estar fazendo, eu acho que isso não é uma coisa legal. Já foi definido quem deveria estar à frente disso daí, e eles estão querendo passar por cima do processo que deveria estar sendo realizado. E agora fica a pergunta: quando que paga e quando que não paga? Se a gente vê antigamente como que era, se você tiver um lucro de até 35 mil no mês, você está isento. Então, se eu comprar em corretoras brasileiras, eu vou estar isento. Quando você compra em corretora estrangeira, você tem que pagar os 15%. Não é a mesma coisa? É o mesmo ativo. Não deveria ser classificado dessa forma. Eu até acredito que deveria ter um imposto, uma faixa de isenção. Talvez 35 mil seja muito, se eles consideram isso muito, deixar ali 10 mil por mês, não sei, mas tem que ter essa faixa de isenção e cobrar só quando é valores muito altos e não cobrar uma porcentagem tão grande, cobrar 5%, 6%, né? Então as corretoras brasileiras são isentas desse imposto. Tem interesse delas também em que isso seja aprovado. As corretoras também devem estar, né, fazendo uma pressão, porque hoje a gente vê que 50% do mercado é da Binance. Fora isso, tem mais um monte de outras corretoras que estão atuando aqui. Também tem uma parcela de mercado grande. Então as corretoras daqui não querem que essas corretoras estrangeiras forneçam serviço aqui, então elas têm interesse. Mas por que que então não temos os mesmos serviços, né? Por que que o serviço das corretoras brasileiras não é tão bom? Tem corretora aqui brasileira que não tem todas as criptomoedas. E aí eu fiz um comparativo, criei essa tabelinha aqui, eu coloquei aqui, ó, Binance, Mercado, Bitcoin, Foxbit, BIPA, Novadac. O mercado Bitcoin, pessoal, a gente já vê aqui, ó, logo de cara. Eles não tem nem para você ter informação de quanto que é a taxa você tem. Vou ler como está escrito no site aqui, ó. Para retiradas e transferências de criptoativos, que é para você sacar para sua própria carteira, o cliente, perfil normal, deverá migrar para VIP ou Gold. Ou seja, você tem que mudar o seu perfil e passar por um monte de burocracia lá para poder sacar o seu dinheiro. Ah, pelo amor de Deus, né? Só no Brasil. Olha que serviço horrível. Aí temos aqui Foxbit, a BIPA e a Novadac. A variação de preço, pessoal, não tem muita diferença. A BIPA está um pouco maior aqui. E aí a gente vê que a Binance vai estar cobrando 15% de imposto aí se você comprar por ela. Porém, ó, qual que é a grande vantagem? É muito mais barato, tanto na hora de comprar quanto na hora de sacar. Se a gente estivesse aí trabalhando com R$
R$ 1.000, 3,55% a taxa que você vai estar deixando para Binance na compra e do saque. Se eu já mudar para a Foxbit, ó, aqui, ó, na compra 0,5 e um saque de R$ 70, dando aí 7,44% dos R$ 1.000 que eu estou investindo. Na Bipa já melhora um pouco. Eles têm uma taxa de compra aqui alta, porém eles têm uma opção lá que se você deixar para sacar em 24 horas, esperar 24 horas, às vezes até um pouco mais, né? Você só vai pagar a taxa de compra, que é os 2%. O saque é gratuito, então 2% na Bipa, é um pouco melhor, apesar que o preço deles é maior. Então eles estão ganhando aqui na taxa de compra e tendo o preço maior. E a nova DAX aqui, quase 8,7%, isso que eu nem pus aqui a taxa de compra, tá? Então, pessoal, aí vale a pena estar comprando só nas corretoras brasileiras, porque na Binance você vai pagar 3,55 e depois mais 15, sendo que na Bipa você só está pagando 2. Então, fica esse o feedback aqui para vocês. As corretoras brasileiras estão com interesse atrás disso. Elas estão fazendo pressão também para que isso seja regulado. Bom, e como você vai proceder aí então para estar dentro da lei e não pagar imposto? Você tem que cobrar dentro das corretoras brasileiras. Você vai usar um serviço pior, vai pagar uma taxa maior, não vai ter todos os ativos que seria interessante ter, porque tem gente que gosta de ter outros ativos. Se você comprar alguma coisa fora do Brasil, aí você paga. Se você comprar pelas corretoras brasileiras, você não paga. Lógico que vai ter opções de você deixar carteira anônima, comprando por Monero, comprando em DeFi. Tem plataformas que você manda em uma criptomoeda, ela te devolve em outra. Você pode comprar com Monero, Bitcoin, vai receber no seu endereço sem ninguém saber que você tem aquela carteira. Agora, a partir do momento que você declarou que você tem aquela carteira, se eles rastrearem a carteira, eles vão saber quantos Bitcoin tem lá. Porque, na verdade, só vai ser taxado a hora que isso retornar para reais, quando você realizar. Então, se você não realizar também e deixar e ficar utilizando apenas Bitcoin, imagina que daqui 5, 10 anos a gente consiga ter Bitcoin com uma moeda global, pagar utilizando Lightning, que tem taxas baixas. Quando for valores mais altos, se você quiser comprar uma casa, um carro, alguma coisa assim, você vai usar a rede normal, mas se não, você vai estar utilizando a rede Lightning. E aí, não tem como, a carteira é sua, não tem como querer taxar aquilo que está na carteira. Você só pode taxar quando converteu para reais. Começar a dar mais uso para o Bitcoin pode ser uma solução também. E aí vai ter as corretoras que deixam você comprar sem KYC, as DeFi, que pode ser uma alternativa também. É mais complicado porque como que você compra com reais nessas corretoras, né? Teve até um pessoal também que deu a ideia de falar assim, vou comprar, né? Falar que tá na Paper Wallet, criar várias carteiras, falo que eu tenho nessa carteira aqui, declaro só aquela carteira que eu tenho um pouquinho e a carteira que eu tenho maior volume eu não declaro e deixo ela. Então não sei como vai ser, mas o que eu proponho fazer é o quê? Como vai ser a partir do ano que vem, a partir de agora, só comprar em corretora brasileira. Se você quiser comprar alguma moeda que não tenha, aí vai ser complicado, mas compre Bitcoin em corretora brasileira, passe para sua carteira e você só vai pagar se mudar a lei, né? Senão você vai, quero trazer de volta para reais, traz de 35 em 35 mil todo mês um pouquinho, que daí você está isento. Então, dessa forma você está dentro da lei e continua isento. Porém, agora fica uma dúvida em um ponto. Se eu comprei numa corretora estrangeira, passei por uma carteira, deixei lá por um tempo, a hora que eu vender por uma corretora brasileira, eu vou pagar o imposto ou não vou pagar o imposto? Não está claro lá no texto. Então a gente tem que ver como que vai ficar tudo isso daí. Ainda não foi aprovado, mas a minha opinião de o que estou fazendo agora, que aí seria a parte 5 já. Vou comprar em corretoras brasileiras, continuar fazendo as comprinhas e tal. O que eu conseguir comprar, as moedas que não tiver e eu quero ter no meu portfólio, que são muito poucas, né? Por enquanto aí só a Caspa e os NFTs que não estão dentro de corretoras brasileiras e daria para estar comprando neles, né? Que vai ser fora. O restante, a maior parte que é o que eu gosto de comprar é Bitcoin, então eu vou comprar direto em corretora brasileira e quando eu realizar, eu realizo dentro dos 35 mil. Porém, o meu objetivo é deixar para o longo prazo, então daqui 5, 10 anos talvez isso tenha mudado. Então, pessoal, façam dessa forma. A partir de agora, comprem Bitcoin em corretoras brasileiras para não correr risco, até que saia o respaldo final, vai ter o respaldo do Banco Central, acredito aí, que vão estar trazendo uma regulamentação com relação a isso. Então vai mudar muita coisa ainda e para se proteger dessa forma, eu acho a melhor forma então tá aí comprando agora direto nas corretoras brasileiras. Eu já via fazendo isso um pouco, comprando ali pela Bipa, provavelmente vou estar comprando por ali. Espero que eles comecem a trazer outros ativos também com o passar do tempo. Então, se ficou alguma dúvida, peço para vocês que deixem no comentários. Se você gostou, deixe
seu like. Se você não é inscrito, considere se inscrever. Ative o sino de notificação aí para não perder próximos conteúdos. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.